Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Fala Aí Publicitário, podcast da galera de Publicidade e Propaganda da Unimar. Eu sou a Melina. Eu sou a Ana e hoje nós temos uma convidada mais que especial, a nossa professora Tina Tavares. Não é mesmo, Luiz? É isso aí, a Tina Tavares, que ela já tem uma trajetória pela Rede Globo no jornalismo. Estamos aqui com ela hoje. Como é que você tá, Tina? Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês hoje. Uma maravilha. Nós que agradecemos por você estar aqui. A gente tem certeza que vai ser uma conversa muito construtiva. E para iniciar, a gente queria saber como você começou a sua trajetória no jornalismo. Teve algum ponto decisivo? Conta pra gente como que foi isso. Bom, eu sou de uma família de engenheiros, né? Mais para exatas, né? E meus pais, e meu pai e minha mãe, eles são mineiros. E eles são do tipo que gosta de contar muita história, né? E aí eu achava que isso fazia as pessoas viajarem, né? Mais que a música, às vezes, mais que as artes, né? E eu já tinha feito piano, tal, e desenho, Nossa. né? Então, assim, eu achava que contar história era tudo, né? E aí é que eu saquei que eu era da comunicação, né? Então foi isso. Mas assim, o jornalismo, ele surgiu dessa vontade, acho que de contar a notícia, de contar a história, né? E eu, assim, confesso que eu nunca gostei de escrever muito, né? Porque o jornalismo impresso são aqueles textos enormes, Sim. mais formais e tal, né? E quando eu cheguei na televisão, aí puxa, foi ótimo, porque assim, eu era muito visual, né? E o texto de TV é um texto mais objetivo e tem o suporte das cenas, né? Da câmera e tudo, né? Então, assim, eu falei assim, nossa, é aqui. Né? Esse é o mundo. Tava Se no melhor achou, dos mundos. se encontrou. Isso. Então, assim, foi muito legal, porque eu fui direto para a televisão. Né? Eu não passei pelo impresso, né? Então acho que é por isso que eu acho que dei certo pra coisa. Se não vai por mal, vai por bem. Legal. Vamos lá. Como foi trabalhar como repórter na Rede Globo, que até estudando sobre você, né, eu consegui achar uns vídeos seus no YouTube como entrevistador Repórter, ainda. né? E tudo mais. Cabelo Chanelzinho assim. Isso. Acho que Nossa, 10 anos desenterrou. atrás, sim, eu consegui achar. Fiquei procurando umas horas ainda. Como é que foi trabalhar como repórter? Tá. Essa coisa do cabelinho Chanel não tem jeito, gente. A reportagem naquela época não tinha os equipamentos que a gente tem hoje. Então, assim, e tem a coisa também do tempo, sabe, Luiz? Do tempo mesmo, do vendaval, do vento, e a gente tinha que produzir a matéria muito rápido. Então, se a gente tivesse esse cabelão aqui, né, e tal, imagina, o vento assim, né? Não dava. Aí não Então, dava a gente precisava ter o cabelo curto, né? Bom, trabalhar na Globo foi incrível, porque, assim, além da estrutura, né, e do ambiente que você tem lá dentro de aprendizado, que isso é muito legal, né? A gente aprende todo dia, a gente fala assim para milhares, milhões de pessoas todos os dias, né? Tem os colegas, né? Os jornalistas, os cinegrafistas, né? Toda essa galera que está junto com a gente. Então, você nunca trabalha sozinho. Você Vira sempre... uma família, né? Isso. Você trabalha sempre em equipe, é uma família mesmo, né? Então, assim, e aquela coisa, né? De você prestar um serviço que pode mudar a vida de muitas pessoas. Sim. Né? A informação, ela muda, né, a vida das pessoas. Com certeza. Então, foi isso. Eu trabalhei assim, em 8 afiliadas da Rede Globo, em 2 estados. Eu trabalhei também como produtora do Faustão, né? Faustão? Olha, uma curiosidade. Eu fui para os estúdios Globo, o antigo Projac, né? Fazia, assim, a gente tinha contato com muitas celebridades, lançamento de novela, festas, né? Então, assim, eu vivi um mundo diferente dos repórteres da minha época, porque eu tive essas oportunidades, né? De ir através do que eu fazia, da minha reportagem, das minhas habilidades, para esses lugares, né? É claro que, assim, tem aquela parte mais séria, que é você entrevistar, às vezes, presidentes, né? De você estar de manhã no gabinete de um prefeito e à noite você está dentro de uma favela, de uma enchente, né? Então, tem umas coisas que são mais pesadas, de você, de repente, estar num acidente, né? E tem momentos tristes também, né? Mas, assim, aquele famoso do respira
sorri e fala. Sorria e acene. Exatamente, e bora lá, né? Então, assim, foi uma grande escola, né? A Rede Globo realmente é uma grande escola, né? É isso aí. Não, mas que você foi direto imagino. pra Rede Globo, uma rede enorme. Uhum. Então, na verdade, assim, eu fui muito cara de pau. Na verdade, eu fui. Eu já tinha feito um programa que era de uma agência lá no SBT. E aí aconteceu que eu fiz uma reportagem, e essa reportagem deu o maior boom, porque estava envolvendo uns caras, bandidos e tudo mais, na parte de construção civil, de empreendimentos. Nossa. E aí eu fui lá com a minha fitinha, falei assim, vou lá na TV Globo, né? Já que eu tô bem na fita. Eu entreguei minha fita lá, falei assim, então, olha, dá uma olhadinha aí, eu gosto muito de jornalismo e tudo mais. 15 dias depois eles me chamaram. Caramba! E aí Nossa. eu fiz um teste e passei. Mas E fiquei quase 12 anos. Foi um tempo querendo muito rápido, né? Foi. 2 semanas foi Foi. ligeirinho aqui, ó. Mas foi, assim, muita cara de pau mesmo. De chegar, de falar, olha, eu sou tal pessoa, assim, assim. E os caras, Você o Miltinho, mereceu, né? Miltinho, muito obrigada. Você me aguentou bastante tempo. Porque, gente, no começo, a gente erra bastante, né? E as pessoas que estão ao nosso redor, elas nos ajudam também, né? Então, isso é legal. Quando você encontra gente que te ajuda, que fala assim, ó, não é por aí, ó, faz assim, né? E pronto, pega na tua mão e vai, né? Pega no microfone e vai. Um levanta o outro e todo mundo brilha. Foi isso. Torna o foi processo isso. mais fácil também, Porra, né? nossa, Com certeza. legal demais. E dessa experiência toda, qual foi a reportagem que mais te marcou, que ficou assim no seu coração? Uhum. Olha, tem várias coisas. Eu falei muito sobre que a gente muitas vezes pode mudar a vida de uma pessoa, né? Então, Mel, a reportagem que eu fiz, que eu tenho até hoje dentro do meu coração, não foi uma reportagem para Rede Nacional, não foi uma lá no Esporte Espetacular, no Globo Rural, que eu amo tanto, né? Que tem tantas lindas que eu fiz. Mas, assim, foi uma reportagem de uma criança que foi deixada na beira de uma rodovia, um bebê. Nossa. Foi abandonado. E eu estava indo fazer uma reportagem do Globo Rural. E aí o agrônomo não chegava, aí de repente a produtora me liga e fala assim, Tina, um bebê foi achado na rodovia. Corre lá, faz o lugar onde ele foi achado, quilômetro tal, e corre pro hospital, porque ele está lá. E vamos fazer essa história. Chegando lá no hospital, quem disse que eu conseguia fazer o bebê? Porque o juiz não deixava, né? Você não pode fazer imagens, né, de menores e tudo mais, né? Nossa. Então, aí ficou eu e o Cássio e o Alexandre Taniguchi, né, que era um fotógrafo. Como é que nós vamos contar essa história sem imagem, né? E foi aí que eu falei assim para a moça lá do Conselho Tutelar, por favor, essa criança não chegou com nenhuma roupinha, um sapatinho, alguma coisa assim? Ah, chegou. Então, roupinha, tudo bem, vocês podem filmar. E a gente filmou. Nossa, você foi muito assim, né? Ligeira. Cara, muito. mas eu vou te contar o que aconteceu depois. A gente mostrou essa história, mostrou a roupinha. Quem é que estava do outro lado da telinha? A pessoa que fez a roupinha. Ela identificou a roupa que ela fez para a filha dela, um casaquinho lilás. E ela se lembrou para quem ela tinha doado. Meu Deus. Aí ela chegou... foi assim, meu Deus. Aí ela chegou, correu atrás da mulher do Conselho Tutelar. Isso foi em Avaré, na cidade de Avaré. E ela falou assim, eu doei essa minha roupinha aqui para tal família, para essa moça que estava grávida, assim, assim. Chegaram lá e falaram, olha, onde está a fulana? Ela estava grávida e tal. Ela foi para São Paulo. Ela falou assim, ela levou o bebê? Levou. Tal. Falou assim, então... Aí eles falaram o que tinha acontecido, né? Então, assim, para mim, foi muito incrível. Me deixa o coração muito quentinho, porque, gente, o jornalismo ajudou uma criança a voltar para sua família. Sim. Né? Essa criança, ela não ia ter nenhuma identidade. Ela ia para onde? Imagina. Pra lugar nenhum. Ou para um orfanato, né? Ou para um lugar que ela não ia ter mais identidade, né? E ela voltou para sua família. Então, assim, eu achei que foi incrível. É claro que eu acho que... Eu creio que Deus também move muito, usa muito a gente no jornalismo, né?
Mas, enfim, é uma coisa que me deixa feliz, sabe? De saber que essa Sim. criança hoje deve estar aí com seus, sei lá, 18 anos, por aí, e deve estar com a família. Imagina fazer a notícia da notícia que fazendo a notícia, a reportagem, a criança pôde achar a família. Pois é, já pensou? Imagina gravar hoje, ela com 18 anos de idade. Ah, isso seria legal, Nossa, né? seria bacana super demais. bacana, super É bacana. verdade. Legal. Muito Nossa. joia. Imagina o sentimento na pessoa Nossa, também. com certeza. É isso aí. E hoje, Tina, você está na sala de aula, formando alunos, mas por muito tempo você esteve ali aprendendo em toda a sua trajetória. Como que tem sido essa transição para você? Você já está há um tempo, né, lecionando? Sim. E como que tem sido para você formar, ensinar tudo que você aprendeu nesse meio tempo? Eu acho, Ana, que isso é natural. É a lei da semeadura, né? Uma vez que você, que as pessoas investiram em você, eu acho que você tem uma certa obrigação, isso é o meu valor, né? De voltar e devolver, sabe? E de fazer com que outras pessoas também cresçam, né? Então, depois que você, né, roda o mundo, vê tanta coisa, você chega e fala assim, não, peraí, eu tenho que também dividir, né? E confesso que, assim, eu achei que a sala de aula ia ser meio paradona, né? Porque a minha vida era muito corrida, né? Eu imagino. Novidade todo Muito dia, evento, né? Cada dia um canto. Pois é. absurdo. Mas eu acabei, assim, me apaixonando, sabe? Por ver pessoas, assim, criativas, criando também, sabe? E se superando, né? Então, assim, foi muito bacana. Mas eu comecei primeiro com a pós-graduação. Agora é que está sendo a minha primeira experiência em graduação, né? Nossa. E assim, a gente ainda tem muita coisa para viver, né? Porque eu quero muito ainda mostrar o valor que tem a reportagem para o publicitário, né? Porque hoje está tudo meio misturado, jornalismo, publicidade, né? Então, assim, essa coisa da gente viver a notícia, de conhecer para quem que você vai estar fazendo um anúncio, né? Com quem você está falando, né? Então, assim, e também passar perrengue, né? Lá no Globo Rural, já corri tanto de vaca, né? Assim, tomei chuva no meio do mato, né? Fugi de besouro, enfim, né? Cada coisa, né? Fugi de borboleta. Nossa, Borboleta? de borboleta, professor. Gente, eu tenho medo de De borboleta. borboleta e do besouro, mais do que a Não, borboleta? na verdade, foi assim, bichinho de milho, né? Hum. Porque eu tava com um perfume muito forte, e aí o agrônomo falou assim, olha, não vai ter isso, os bichinhos tudo assim em volta de... Eu não consegui gravar a entrevista, porque os bichinhos estavam em volta de mim. Mas tudo bem, né? Eu tive que fugir desses bichinhos Depois também. deu jeito. Então, mas assim, gente, são essas coisas, né? Que são engraçadas, que são legais, que a gente também tem que viver na publicidade, porque a gente tem que conhecer as pessoas, as histórias delas, para poder fazer, né? A propaganda, o anúncio, a divulgação, né, para o nosso público. A gente fala tanto de persona, né? A gente fala tanto de pesquisa, de público-alvo. E é isso, é viver. Repertório. É viver com as pessoas, né? Entendê-las, né? Entender a sua visão de mundo. Eu acho que isso é o mais bacana que o jornalismo trouxe para mim dentro do marketing, da publicidade, né? Porque eu não vim direto para a educação, né? Eu ainda fui para iniciativa privada e tudo mais. Então, assim, isso foi muito bacana, né? Grandes empresas e tudo mais. Trabalhando sempre com vídeo, com marketing, né? Ai, Eu que acho que incrível. é por aí. É legal. Muita é história legal. para contar. Porra, sim. Pra gente aprender também. né? Legal. Dentro dessa passagem inteira, agora que você teve a transição para a área do estudo, né, do ensino, faz muito tempo que você já atuou na área de jornalismo. Que nem eu falei que eu vi uns vídeos seus há uns anos atrás, acho que faz o quê? Uns 10, 9 anos? Eu tô formada há 25 anos. 25 anos. Né? Eu formei em Londrina, na UEL. No YouTube eu fui achar só esse tempo, tava lá uns 10, 9 anos. Agora Então, eu tô- por aí mesmo, Sim, né? Porque eu fui depois ser diretora de TV, diretora executiva. Sério? Então, uma vez que você é repórter, depois você vai fazendo outras coisas, né? Eu tive filhos gêmeos também, e aí eu tive uma pausa, e foi aí que eu descobri também a educação. Depois voltei outra vez para iniciativa privada. Então, assim, a carreira da gente é muito múltipla. Você tem como estar atuando em várias coisas,
né? E foi um convite muito bacana, porque eu fui diretora executiva de TV na Jato, né? E tem tudo a ver, né? Sim, sim. A parte de agronegócio com Sim. televisão, juntando as duas coisas. Então, também foi uma experiência incrível, né? E eu venho de uma família de engenheiros, então, imagina, eu estava ali, né? De boa, né? Tudo meio no gancho. Estava ali, Sim, né? sim. Então, assim, essa coisa também de você ter aquele perfil que dá certo com a empresa, isso também tem a ver, porque é gostoso você trabalhar num lugar que você tem as habilidades e competências que as pessoas querem, Sim. né? Sim, sim. Então é muito gostoso, né? E você pode estar contribuindo em várias áreas. RP, publicidade, marketing e tudo mais, né? É muito gostoso, tá? Eu imagino. É muito Legal. legal. Toda essa mudança que você já atuou faz tempo na área de jornalismo, agora você já está no ensino. Como você enxerga o jornalismo hoje em dia? Porque eu imagino que você ainda acompanha. Então, eu nunca deixei de fazer jornalismo, né? O jornalismo você nunca deixa de fazer. Na verdade, eu deixei de ser repórter, mas o jornalismo sempre está ali. Inclusive, para vocês se apresentarem aqui, né? A gente teve Sim, que bater sim. bastante, Ir atrás dele. né? Então, roteiro, né? Com Que é certeza. um fundamento, né, do jornalismo, é roteiro, né? Audiovisual, né? Mas, enfim, o que eu vejo de diferente, a tecnologia, né? Porque a tecnologia ficou extremamente melhor, superior, né? Triplicou, né? Sim. certeza. O jornalismo, a notícia foi para as plataformas, o jornalismo é mais rápido hoje, mas a audiência também é outra, né? A audiência é outra. Hoje você percebe que as redes sociais é que puxam mais a notícia, né? Sim. Sim, com Mas, certeza. por outro lado, né, a TV também cria notícia para as redes sociais. Então, é um círculo virtuoso também que existe, né? Mas, claro, hoje, eu temo só em relação a uma coisa, a questão da solidariedade. Porque antes, quando você tinha uma TV aberta e uma audiência maior, as pessoas entendiam, o juiz sabia o que acontecia com aquela pessoa que sofreu a enchente, né? Ele via a mesma coisa. Hoje, para você ajudar uma pessoa que passou por um incêndio na sua cidade, como é que você fica sabendo? Se alguém... Alguém falando, mandando no grupo de WhatsApp. Isso. né? Então, se ninguém compartilhar no grupo de WhatsApp, você não fica sabendo. Não. É Tem muito alguns raro, perfis né? no Instagram que tem, mas se você não segue, você não vê. Entendeu? Então, assim, eu temo muito por essa questão social, sabe? Da comunidade poder se ajudar e caminhar para uma coisa melhor, sabe? E o jornalismo fazia muito isso. Atenção, isso, fulano está precisando, as crianças estão precisando, os velhos. Então, assim, essa função social, eu acho que ela ainda... não sei. Tem que melhorar. Eu tenho esperança que melhore, né? É Sim. isso. É isso. Também eu acho que as pessoas têm muita mania de registrar o momento em vez de procurar ajuda. Então, a pessoa ali tá passando apuros e a Pois pessoa tá é. tipo assim, vou filmar isso aqui, vou ganhar like. Nossa, Então, Sim, sim. né? Acontece uma briga, não vou ajudar, eu vou filmar. Um Pois acidente é. na rodovia, Isso. o povo só passa filmando e vai Nossa, embora. exatamente. E não chama o socorro. Não... Com certeza. Entendeu? Então, assim, é isso que eu também fico preocupada, sabe? Mas, bora lá, né, gente? Que também tem muita coisa boa aí nas redes sociais, sim, muita com gente certeza. fazendo bem, né? E isso a gente tem que estar apoiando também, né? Acho Tem que uma é por página aí. que eu sigo no Instagram, acho que vocês devem seguir também, o Marília Notícia, que sempre tem notícia lá. Sim, De Marília que sempre tem. sim. Então, mas aí é que tá. Eu creio que as pessoas têm que se interessar pela notícia também, né? De ver todo dia, Sim, né? sim. De saber o que está acontecendo. E a questão da política e tudo mais. Todas essas coisas que têm a ver com o nosso jeito de gerenciar a nossa própria vida, né? A gente precisa de informação para escolher, para Influencia decidir, em tudo, né? né? Então, eu acho que é por aí. Como jornalista e professora, o que você acha que é essencial para poder trabalhar com a comunicação? O que não pode faltar? Eu teria um monte de coisa para falar aqui, mas eu vou te falar o que eu acho mais importante. Ter bom caráter. A pessoa tem que ser íntegra, ela tem que ser honesta, porque você não vai negociar valores. Os seus valores não podem ser negociados. Então, quando você é bom caráter, quando você é íntegro,
você sabe que aquilo ali que você vai estar fazendo pode ser errado, pode prejudicar muita gente, né? Ou muito bacana, né? Para ajudar, né, muita gente. Porque quantas vezes eu peguei as brechas do jornalismo para mostrar uma pessoa que fazia coisas lindas, né? Pelo ser humano, né? Que tirava do bolso para dar comida para um monte de gente que estava na rua, sabe? E também era tão pobre quanto, né? Então, assim, eu acho que para fazer jornalismo, para fazer publicidade, você tem que ser bom caráter, né? Sim. Porque você não tem que é aquela coisa da mentira, né? De se vender. De ser fake demais, de ir atrás do que dá like. Então, isso aí a gente tem que falar não. Tem que falar, não, eu não faço isso, eu não acho que é por aí, né? E você tem que ser essa voz. Sim. E dentro desse mercado é muito difícil falar um não? É possível falar sempre não. E muitas vezes eu falei não e pedi minha conta. E pedi demissão. Né? Mas nunca, assim, de uma maneira estúpida ou alguma coisa assim. Né? Porque eu sempre coloquei que, olha, eu acho que precisa disso, precisa daquilo. Isso não é o meu perfil. Manda outra pessoa. Sempre de forma muito profissional também. Não é? Eu acho que é por aí. Eu acho que você precisa explicar. Sempre há jeito, sabe? De você falar, não, olha, eu não vou estar inteira. Não vou estar inteiro nisso, eu não acredito nisso. Né? E assim, eu tinha um ambiente que propiciava isso. Né? Eu tive editores muito bacanas, que falavam, não, tudo bem, Tina, ok. A gente sabe que você é crente, né? Você vai fazer tal coisa. Né? Então, assim, é perfil. Né? Assim como tinha muita gente que detestava fazer jornalismo, telejornalismo agrícola, Globo Rural. E Globo Rural é um jornalismo especializado. Sim. Né? Você não pode ir para a roça sem saber quando que planta o tomate, quando ele colhe. Né? Então, assim, tem certas coisas que, por exemplo, para fazer a reportagem do clone bovino que eu fiz, né, da USP, o primeiro clone bovino. Acho que eu vi esse. Então, você tinha que mostrar ali, você não podia fugir da aula de biologia. Você tinha que ter um conhecimento, né? E o que você falou da sua crença também é muito interessante. De você não largar a sua origem, o seu ideal. Pois e é. vai se encaixando, né? Então, eu fiz quantas vezes carnaval? Centenas de vezes. Mas você tem que ter dignidade quando você faz as coisas. E aí você consegue fazer sem deixar os seus valores de lado e sem deixar o seu trabalho de lado. Isso, eu não também, precisava né? de fazer uma reportagem que tinha peitão, bundão da mulherada no carnaval. Eu não precisava disso. Porque dá para contar o carnaval de outra maneira. Sim, com outra visão. Do que Ok. você ter que, o seu perfil sendo mais honesto, você tem que fazer uma matéria super sensacionalista. Pois Não é o é, seu perfil. e é Tá simplesmente tudo bem. maravilhoso estar perto de uma escola de samba. É lindo você ver, o Sim. som é sensacional, né? Preparação, né? Isso, Tudo, é energia. muito bacana, né? Claro que tem outras coisas ao redor disso que não são boas, mas enfim, né? Eu acho que é por aí, você consegue tratar tudo com dignidade. Sim. Você tem que ter integridade, né? E eu acho que é por aí, e isso as pessoas reconhecem. Verdade. E você se sente bem com você mesmo, que também é muito importante. Não é? Do que adianta estar sendo Então. aplaudido e você estar assim, feliz com Isso o que mesmo. você Trabalho que te fez. suga, que você não tá bem. Pois é, cara. Você tem que se divertir também, né? Você tem que achar que tá legal, você tem que achar que você tá produzindo. Você tem que confiar em você mesmo. Não, eu sou boa, eu vou pedir a conta e vou pra outra, porque eu sei que eles vão querer. Não foi bem assim, não. Nada disso. Vou fingir que foi só pra ficar Não, bonito. não foi, não. Mas de qualquer maneira, assim, foi uma maneira de eu falar, olha, eu acho que não é por aí, Sim. né? E pronto. E eu fiquei bem. E depois tive outras oportunidades. É Sim, normal, isso, né? isso é bom. Sempre na correria, mas sempre conseguindo. Isso. É isso aí. Tem vários altos e baixos. E durante toda essa sua trajetória do jornalismo e da comunicação, o que você vê em relação aos dois, assim? Você acha que eles se relacionam de certa forma, né? O que você acha dessa experiência? Tem uma linha ali entre eles que se comunicam? Então, você está falando comunicação no sentido de publicidade? Jornalismo e comunicação ou jornalismo Os e publicidade? dois juntos. Tá. Os dois juntos. Eu creio que, assim, para fazer publicidade hoje é bem isso que eu falei, né? É a pessoa entender um pouco mais sobre o discurso dela, né? Entender que as pessoas, elas
podem sim ser manipuladas pelo teu discurso e por isso você tem que realmente ser íntegro, né? A gente precisa vender e as pessoas precisam dos produtos, né? Eu preciso de roupa para me vestir. Você precisa de comida para comer. O agro. Sim, então nós precisamos fazer os anúncios, nós precisamos vender os produtos, né? Mas vender com a promessa de que a pessoa vai conseguir ter aquilo ali, né? Que a gente está falando que né? O benefício, a vantagem. Sim. Então, eu creio assim que fazer publicidade, fazer comunicação, jornalismo, tem muito a ver com essa coisa de falar a verdade, né? E de fazer a coisa com a melhor qualidade possível. Porque essa é o segredo, viu? Se eu tivesse que dar um conselho para alguém, seria esse, né? Comece a fazer certo. Porque em comunicação, você consegue ir além quando você faz certo, não quando você erra. Quanto mais você fazer a coisa certa, mais para frente você vai. Sei, as pessoas aprendem com seus erros. Eu acho que eu acho que as pessoas precisam até se perdoar, Sim. né? A gente vai errar, mas veja o exemplo dos bons, copie as pessoas boas e depois segue e crie seu estilo. Um exemplo da nossa frente. Obrigada. E até porque esse meio, querendo ou não, parece ser muito grande, mas todo mundo meio que se conhece, né? Uhum. Então, um pé errado que você der, você Isso. já pode... Tá todo mundo sabendo. acaba com a sua carreira, a pessoa... E isso você cancela também você. pode falar, né, Ana? Porque você também Verdade. está nesse mundo de shows, né? A gente sabe que é um tempo diferente, né? Que você vive fora da faculdade, né? Então, essa Nossa, é uma superexposição, né? Superexposição. Então, as pessoas veem a tua vida. Elas leem a tua vida, né? Então, a gente tem que ser a gente 24 horas, Sim. Demais. não é? Pra não ter que ficar pisando em ovos, né? E a partir do momento que você deixa de ser real, aí pra você conseguir contar, manter essa história, é completamente diferente. Você tem que né? criar um alter ego só pra fazer mídia, só pra aparecer nas telas. É absurdo, né? E alguém te grava ali fazendo qualquer outra coisa diferente e fala, ó, ela tá desse jeito assim, alguma coisa diferente. É isso aí. Então, para encerrar, que infelizmente nosso tempo tá acabando. Conversa boa é assim mesmo, gente. É. Acaba Demais. rápido. Eu acho que já foi dito, né? Uhum. O conselho que você nos daria. Mas, como professora, o que você sente que você precisa despertar nos seus alunos? Tá. É uma coisa só, gente. Busquem o conhecimento. Sempre estudem. Não pare de estudar, né? Então, se matricule em curso, vai fazer curso de copy, vai fazer curso de vídeo, de edição. Nunca deixem de se especializar, né? Porque isso é que te leva para frente, né? Você precisa investir em conhecimento, né? Você precisa ser achado entendendo de alguma coisa, né? Sim. Então se joga, vai atrás, não espera o melhor emprego do mundo, não, vai lá e faz. Se te der oportunidade, vai lá e faz, tenta fazer da melhor maneira possível, né? Se veio antes a oportunidade, beleza, como você. Agora, se não, vai atrás, bate lá na porta. Cada um né? tem sua história. Isso, se joga, gente, não interessa se vai fazer super bem ou não, Mas faça. tenta. Faça, Tem que né? aproveitar, né? Isso, e abraça o conhecimento, abraça as pessoas que sabem, perguntem, né? Porque a gente também tem que ser humilde, e humilde, assim, no sentido de, eu sei, eu tenho limites, né? Mas eu também tenho competência, eu tenho capacidades, né? Então, eu preciso de alguém que me ajude, sabe? A gente precisa ter essa autocrítica também. Sim. Mas, bora, se joga, é isso que eu vejo, assim, que vocês têm que fazer, sabe? Experimentar. Porque comunicação não é que nem andar de bicicleta, que você aprende e está tudo bem. Não Você é vai simples. ter várias É uma situações, escola, né? todas diferentes, né? Sim. Seja aqui, vocês estão vendo? Daqui a pouco vocês estão falando para uma multidão, Por favor. né? Mas a cerveja. Vai ser tudo diferente sempre. E a gente vai sentir esse frio na barriga sempre. E no dia que não sentir, viu, Mel? Não, Manda que enterrar, né, gente? Manda enterrar, porque você não tá vivo, né? Acabou. Não, é verdade. Beleza? Conhecimento é o mais É tudo. importante. Legal. Ai, que lindo. Bora lá, então. Muito Vamos dar um obrigada. tchau, né? É isso, Tina. Muito obrigado, viu, por esse papo incrível. Que a Legal. gente já te conhecia pela parte de estudo, pra gente que você dá aula pra gente, que diga de passagem,
São muito boas suas aulas. Ah, legal, obrigada. História da mídia realmente é uma coisa apaixonante. Sim. Sim. E a gente agradece por esse papo incrível que você teve com a gente. Legal, É muito obrigada. importante porque a gente vê você na sala de aula de uma forma completamente diferente do Sim. que a gente tá vendo agora. E Total. como o Luiz disse, foi muito importante pra gente. A gente queria expressar, além do papo e além das palavras, com um presente pra você. Ai, que lindo! É uma memória. É uma memória. Ai, que joia pra abrir, gente, aqui. Claro. Olha que lindo! Obrigada, da agência. Pra você, como você é uma boa comunicadora, tem que Ai, sempre eu estar amei. hidratada. Ai, obrigada, olha que lindo, gente. Que lindo. E o nosso lema é Drem, que é sonho em sueco. Então, sonhe, E sonhe aqui tá a sempre. nossa frase. Sonhamos com você, criamos para o mundo. Exatamente. Nossa, que incrível, gente. Que você sonhe sonhos lindos com as pessoas, viu? Para Muito vocês criarem obrigada. coisas belíssimas Obrigada. Obrigado, professor. também, tá? Foi um prazer te ter aqui. Legal. E esse foi mais um episódio de Fala aí Publicitário. Espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam no canal, deixem seu like. Foi muito bom estar aqui. Obrigada a todos e muito obrigada, Tina. Valeu. Um Tchau, beijo. tchau. Beijo.